O pH considerado ideal para o sangue humano é entre 7,35 e 7,45. E qualquer alteração fora dessa margem é considerado grave para a saúde da pessoa. E o que pode causar essa alteração no sangue? É a bronquite crônica, a diabetes controlada e a desnutrição. Quando o pH do sangue está abaixo de 7,35 é chamado de acidose e pode causar desorientação, tontura, vômito e palpitação. E quando o pH do sangue está acima de 7,45 é chamado de alcalose e pode causar dor de cabeça, confusão mental, tontura e espasmos musculares. Então, a reação de equilíbrio químico do sangue é composta por CO2 mais H2O, que depois temos H2CO3 e por último H mais HCO3. E bom, se a quantidade de HCO3 aumentar em relação à quantidade de H2CO3, o pH do sangue irá subir, o que vai resultar num caso de alcalose. A maneira mais comum disso acontecer é quando a pessoa começa a respirar muito rápido, o que vai fazer com que a quantidade de CO2 no sangue da pessoa diminua. Então, isso fará com que o equilíbrio se desloque para a esquerda. Da mesma forma, se a quantidade de CO2 aumentar em relação à quantidade de H2CO3, o equilíbrio químico irá se deslocar para a direita. E isso faz também com que o pH do sangue fique abaixo do normal. Isso se deve ao fato de, por exemplo, uma pessoa ter uma frequência de respiração muito baixa. Além disso, o nosso sangue também se caracteriza como uma solução tamponada, que nada mais é do que uma mistura usada para que o pH ou pOH do sangue não sofra variações quando for acionado um tipo de ácido ou base forte. A solução do tampão é composta por um ácido fraco e um sal que tem o mesmo ânion, ou por uma base fraca e um sal com o mesmo cátion. Isso significa que mesmo que a reação receba um ácido ou uma base, o pH desse meio não vai se alterar. Ou seja, caso aconteça uma variação no pH e o equilíbrio químico aconteça de se deslocar para alguns lados, a solução tampão vai evitar que isso aconteça e vai sempre deixar meio que estável. A forma de medir o pH do sangue é através de um exame que é chamado de gasometria arterial. Esse exame é feito na CTI ou na UTI em casos graves. Eles fazem uma coleta do sangue e esse sangue eles medem a pressão dos gases PO2 e PCO2. E após essa coleta não pode passar de 10 a 15 minutos, senão já perde a validade e o exame já não é mais exato. E outro ponto também que é bem importante é que 70% dos erros acontecem na fase pré-analítica. Bom, falando um pouco sobre como as teorias do efeito fotoelétrico e da relatividade auxiliaram nas tecnologias atuais. A energia luminosa do efeito fotoelétrico, ela se transforma em corrente e assim é possível fazer aplicações em diversos objetos e sistemas, como por exemplo televisões de LCD e plasma, painéis solares, iluminações urbanas, sistemas de alarmes, portas automáticas e aparelhos de controles de metrôs. E além da descoberta do Hertz, o efeito fotoelétrico ele também foi o principal nome a desenvolver as aplicações e o conceito de frequência. Isso pode ser notado já que a unidade de medida de frequência é Hertz. E sobre a teoria da relatividade do Einstein, o GPS, é um instrumento muito comum que é um exemplo também dessa teoria da relatividade, que na atualidade ele utiliza mecanismos da relatividade para determinar como a alta precisão e as posições da Terra encontrados em celulares de última geração. E esse instrumento ele depende de 24 satélites. Bom, a primeira teoria da evolução dos seres vivos é o criacionismo, que acredita que tudo foi criado por um ser superior. Como segunda teoria da origem dos seres vivos, a gente tem a origem extraterrestre ou a origem de panspermia, que acredita que a vida no planeta Terra tenha vindo de outros planetas já existentes. A terceira teoria sobre a origem dos seres vivos é a origem por evolução química. Ela é uma das mais conhecidas e mais aceitas ultimamente.
e ela diz que moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, açúcares e bases nitrogenadas, foram formados a partir de compostos inorgânicos que se combinaram, e assim criando estruturas complexas até que a vida surgiu. Bom, a gente tem o Lamarckismo, que é de Jean-Baptiste Lamarck, que é a lei do uso e desuso, que diz que quanto mais a gente usa um órgão do nosso corpo, mais ele se fortalece, e assim ao contrário, quanto menos a gente usa, mais ele se enfraquece. Então a gente tem o exemplo da girafa, que antes ela não conseguia comer folhas que estavam muito alto, mas quanto mais ela tentou e foi algo que ela precisou fazer para ela poder se alimentar, o pescoço dela ficou maior e assim ela conseguiu se alimentar das folhas que estavam bem lá no alto. Nós também temos o darwinismo, que é a teoria da evolução por seleção natural, que determina a importância da característica do indivíduo. Nós temos o exemplo do urso polar, que se ele fosse viver numa floresta, ele não iria se adaptar, porque ele precisa de um ambiente que seja gelado e que tenha bastante água. Na floresta, ele iria se enfraquecer e iria ficar mais vulnerável para os animais que já estão acostumados a esse habitat.